Olá, colegas. Estamos aqui para mais um podcast, trazendo hoje, para nossa honra e satisfação, o presidente do Sindoju Ceará, Wagner Venâncio. Sindoju Ceará, que é um sindicato referência para todos nós, sindicato que, aliás, esse ano vai fazer 30 anos de atividade e com inúmeras vitórias para a categoria. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Assim, engrandece muito o podcast, você trazer a experiência dos oficiais lá do Ceará para contribuir aqui e falar para a nossa audiência, sobre as particularidades, que os oficiais de lá enfrentam e sobre o trabalho, esse belo trabalho que vocês desempenham no sindicato. Muito obrigado pela presença. Gerardo, inicialmente eu agradeço o convite, do nosso estado aqui em Brasília, permitir esse contato mais direto e a gente trocar um pouco das experiências. Somos todos oficiais de justiça, mas como você bem colocou, há peculiaridades em cada estado, Há tudo, muita questão nos une, mas também tem questões que no Distrito Federal vai servir de referência para nós, assim como do Ceará e outros estados. Então, estou aqui à inteira disposição para expor para vocês a nossa realidade lá nas terras de Alencar, Aliás, assim, eu acho que vocês já sabem, eu sou nascido lá em Fortaleza, no Ceará, morro de saudade daquela terrinha, família de lá. Então é sempre muito bom ter. O ano passado a gente foi, visitou, o Sindojus Ceará, foi a posse da nova diretoria da Fesojus, da federação, então foi muito bom também encontrar os colegas. E vamos começar falando de notícia boa. Esse ano o Sindojus Ceará conseguiu uma boa recomposição na indenização de transporte. Como é que foi essa luta? Conta pra gente. Gerardo, em dezembro de 2010 foi instituída a indenização de transporte, para nós, oficiais de justiça do estado do Ceará. E essa verba, ela permaneceu congelada, digamos assim, durante 11 anos. Quando nós assumimos o sindicato em 2018, a gente começou a discutir com a administração majorar essa verba. E vieram umas duas administrações e a gente avançou na gestão do desembargador Washington, onde ele, daquele momento, já estava determinando cálculo de repercussão financeira, várias possibilidades. E na gestão da atual presidente do tribunal, a desembargadora Mariana Hilde, a gente materializou essa conquista. De que forma? Nós obtivemos uma majoração de 92%. Então, nós, na realidade do estado de Ceará, nós temos uma lei que é a lei do FEC-DOGE, Fundo Especial de Custeio de Diligência de Oficiais de Justiça, que nessa lei há a previsão do valor fixo, essa que nós conquistamos a majoração de 92%, e a parte variável, em face da justiça paga. Então, isso a gente sabe o quão caro está combustível, todos sabemos que em nível nacional os oficiais utilizam o seu próprio bem para cumprir diligências, e essa majoração veio que atenuar, não resolveu em toto, mas atenuou esse dispêndio que nós temos ao cumprir diligências, seja com combustível, seja com a depreciação do bem. Então foi uma vitória muito importante, porque, repito, eram 11 anos com o mesmo valor e conseguindo 92% de majoração. Um absurdo desse congelamento, E falando notícia boa, vocês também conseguiram negociar a database para ter uma reposição aí de pouco mais de 10%, não foi isso? Isso, nós tivemos esse ano 10,74%. O tribunal ele pagou na database uma parcela de 5,37% e em maio a segunda parcela 5,37%, que fez o total de 10,74%. Ainda temos que recompor, porque ao longo desses 5, 6 anos a gente teve em torno de uns 40%, você deduzindo esses de 10%, teríamos aí uma luta juntamente com os demais servidores, porque no estado de Ceará o Sindojus faz parte do FUASPEC, Fórum Unificado das Associações e Sindicatos de Servidores Públicos do Estado. Porque ainda que existe autonomia financeira do Poder Judiciário, mas o tribunal, historicamente, meio que segue o que o Executivo determina, quando manda a sua proposta orçamentária. E aí a gente está em conjunto com todas essas entidades na luta por reposição. A gente conquistou 10,74%, vamos dar continuidade, sabemos da conjuntura adversa que se vive, a dificuldade agora para os estados em face da PEC dos combustíveis, que querendo ou não traz uma retração na arrecadação do ponto de vista do ICMS, e isso a gente tem toda essa maturidade, essa responsabilidade. Mas foi uma conquista para recompor parte das perdas que nós tivemos esse ano junto ao Tribunal de Justiça.
Isso, bem, bem importante, né? No âmbito federal a gente não teve, né, esse ano, agora que foi autorizado pelo STF o envio, né, do projeto de lei, né, buscando recompor em 18%, mas assim, as perdas são de muito tempo e ainda é um projeto que vai botar mais para frente, né? São em quatro parcelas, então não vai nem chegar perto do 10% em um ano só, né? Assim, uma conquista muito importante do Sindojus Ceará. E falando de mais vitórias lá do Sindojus Ceará, teve a abertura do concurso público, né? Que é extremamente importante, né? A gente tem uma realidade, assim, infelizmente a gente tem uma realidade em alguns estados extinguindo o cargo, então quando a gente tem uma movimentação de abrir um concurso público e colocar mais oficiais de justiça para dentro, é uma grande vitória. Eu não tenho dúvida, Gerardo. A questão do concurso público, eu reputo ser talvez a vitória mais importante que tivemos dentro das nossas duas gestões, a que terminou em 2021 e essa que a gente foi eleita. Por quê? Como você bem falou, a gente sabe que em Sergipe, no Paraná, há discussão até em nível de STF de inconstitucionalidade de leis estaduais que acabaram com o cargo de oficial de justiça. E essa ofensiva dentro da política neoliberal vigente nesse país, no atual governo, de sucatear o patrimônio público, serviço público, né? E essa onda neoliberal de privatizações no Poder Judiciário entra pela porta da frente, atingindo logo os oficiais de justiça, então isso não é de graça, está dentro desse contexto em nível nacional. Agora, a conquista nossa, onde o último concurso fora em 2014, há 8 anos que houve o último concurso para oficial de justiça, você consegue um concurso público, 10 vagas e 60 vagas de cadastro de reserva. É um avanço muito grande, porque nós temos hoje 643 oficiais de justiça na ativa no estado do Ceará. E nós temos comarcas, com duas comarcas sem oficial de justiça, comarca de Parambu e a comarca de Coreaú, na região norte do estado. E temos várias comarcas com um oficial de justiça, que vai de encontro até disposições processuais, né, como a ação do júri, que tem que ter 2 oficiais, as medidas constritivas de busca e apreensão, a integração de posse, que exigem 2 oficiais. Então você tem comarca que tem um. Além disso, quando esse se ausenta, quem vai cumprir as ordens judiciais? Sim. Não pode nem tirar férias. Você fica lá. E comarcas que tem mais de um oficial de justiça, porém a demanda é tão grande que nós temos hoje no estado do Ceará comarca onde o oficial de justiça recebe em média 300, 400 mandados no mês. Um oficial de justiça. E comarcas com demanda represada, cito aqui pelo menos 2 comarcas, que situações gritantes, que é a comarca de Itauá, nós temos 2 oficiais, e tem 3 comarcas agregadas, Itauá, e a comarca de Quixadá, que é Quixadá e mais 4. E em Quixadá nós temos 4 oficiais de justiça. E em Quixadá nós temos uma demanda represada de 3.000 mandados, né? Afora a média de 400 que cada um dos 4 recebe, como lá em Itauá. O concurso vem para exatamente a gente melhorar essa situação. Porque no momento que o tribunal realiza concurso e vem a nomeação, estamos negociando com a administração, com o Carlos, nosso diretor jurídico, tem conversado muito com a desembargadora Lisete, que é a desembargadora presidente do certame, né, do concurso, no sentido de que o tribunal venha a convocar os 70, os 10 das vagas e os 60 cadastros de reserva. Porque se assim houver, e a desembargadora meio que mostrou para nós todo o interesse de realmente atender esse pleito nosso, conquistamos o concurso, agora queremos conquistar é que todos os 70 sejam nomeados. Porque, havendo essa nomeação, você poderá fazer uma distribuição mais equânime de mandados nessas comarcas que hoje passam por uma situação muito difícil. Inclusive a comarca de Fortaleza, capital. Nós que trabalhamos lá por macro-região, e cada macro-região tem rotas. Nós temos hoje em Fortaleza 21 rotas sem oficial de justiça. Presidente, sem querer te interromper, mas só para a gente aprofundar nesse tema, nós do Brasil inteiro ficamos chocados, e é um tema muito sensível, do provável suicídio do colega oficial de justiça na sala dos oficiais em virtude de sobrecarga de trabalho. Assim, claro, né, assim, sem entrar em detalhes, né, das circunstâncias, mas assim, para que nos chegou, você já tinha, inclusive, comunicado, né, dessa sobrecarga, que o colega estava precisando de um suporte, que ele não estava bem. Como é que foi esse processo? O que realmente aconteceu, assim, em termos de sobrecarga de trabalho? A gente ficou muito chocado no Brasil inteiro, e assim, querendo que
né, sejam construídas, né, ou adotadas medidas para que nunca mais chegue a um extremo desse, né, porque é uma grande tragédia. Ele havia já requerido administrativamente ir para outra comarca, até a comarca da sua terra natal, né? E realmente ele era uma das pessoas que mais conversavam comigo, com o Carlos, com o Luciano, outros diretores, e ele relatava a sobrecarga. A gente sabe que esse tipo de situação é multifatorial, né? Então é um conjunto que leva a uma atitude extrema. E a gente não vai aqui descer a detalhes, mas dessa tragédia, ela fez com que, além do cuidado que a gente já tinha no sentido dessa sobrecarga, mas nós nos reunimos com a presidente do Tribunal de Justiça, eu, o Carlos e a Fernanda, que é a diretora financeira, que é liberada das atividades laborais. Após o ocorrido, nós sentamos à mesa com a desembargadora e nós propusemos, em parceria com o Tribunal de Justiça, convocando a Associação Cearense de Magistrados, Sindicato dos Servidores, Ministério Público, OAB, fazendo todo um trabalho de defesa da saúde mental. A gente sempre faz check-up, mas ninguém tem um cuidado de saúde mental. E nesse sentido, houve uma receptividade muito grande. A gente criou uma comissão de oficiais de justiça que tem desenvolvido um trabalho voluntário acerca da saúde mental e fizemos já um primeiro evento, exatamente na comarca que aconteceu o episódio, na comarca de Quixadá, sobre saúde mental, trazendo um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, que é doutor, né? Ele tem uma experiência vasta nesse sentido dos cuidados com a saúde mental, de prevenção ao suicídio e tal. Fizemos esse primeiro evento, todos os magistrados da comarca participaram, lotou o auditório da faculdade lá em Quixadá, e iremos agora sentar à mesa novamente com a administração para fazer um grande evento em Fortaleza, já com a participação que o tribunal já autorizou, inclusive utilizar a sua logo, né, nesse trabalho, né, já está autorizado. Só que a gente quer envolver todos os setores, porque se nós não somos só nós oficiais de justiça, são servidores internos, são magistrados, são desembargadores, a gente tem que ter esse cuidado com a saúde mental. E nós, assim, dos sindicatos oficiais de justiça do Estado de Ceará, temos a preocupação da questão pecuniária, mas a gente tem desenvolvido, desde a gestão do Luciano e depois que eu assumi a presidência, a equipe, a gente tem muito trabalhado o cuidar das pessoas, né? Nós fizemos, por exemplo, no Estado de Ceará, durante o ápice da pandemia, 2 funcionários do sindicato, funcionários maravilhosos, pegaram o carro do sindicato, rodaram todo o Estado de Ceará distribuindo EPI, né? No caso, máscara, álcool gel, a gente fez esse trabalho à expensa nossa, até a gente conquistar, junto com o governo do Estado e o Tribunal de Justiça, o fornecimento também desse material de prevenção no fundo fácil da Covid. A nossa gestão preocupa muito também com isso, com cuidar das pessoas. Sim. Porque a gente tem que brigar por melhorias, mas tem que brigar também, lutar por uma saúde mental. Isso implica uma distribuição equânime de mandados, porque a gente tem que também ter vida, tem que ter lazer, tem família, né? Sim. Nós estamos hoje vivendo, eu acho que é um quadro aqui no DF, em outros estados, a gente vê isso em Minas e tal, no Rio de Janeiro. A gente vê hoje o oficial de justiça está sobrecarregado a uma quantidade de mandados desumano, fazendo com que ele trabalhe sábado, domingo, feriado. Interessante esse ponto, porque assim, muita gente imaginava que com a virtualização, né, com, né, o processo, com o PJE, o processo eletrônico, ia diminuir a quantidade de mandados. E eu vi esses dias que vocês publicaram uma matéria, né, trazendo números ali do tribunal, demonstrando que, na verdade, foi o contrário, que aumentou a quantidade de mandados após a virtualização. Perfeito. E certa vez, a gente, numa reunião com a administração do tribunal, o Carlos tinha elaborado um requerimento, e ele levou à colação nesse requerimento os números do tribunal do CNJ, né? Sim. CNJ número. E a gente viu como melhorou a posição do Tribunal de Justiça do Ceará na avaliação do CNJ. Nós saudamos a presença do tribunal, a administração, pelo esse crescimento de números, mas, dialeticamente falando, a gente mostrou, olha, o que é que tem atrás disso daí? Você tem o quê? Você tem hoje, com a virtualização, você tem uma rapidez muito grande no cumprimento dos expedientes, que estoura lá na ponta. De quem? Na mão do oficial de justiça. E no estado do Ceará, o TJCE criou o NUPASSE, que é o Núcleo de Apoio Permanente às Comarcas do Interior. O que é isso? Você pega 3, 5 magistrados e mais 30 servidores lá em Fortaleza, cumprindo os expedientes e analisando os processos de várias comarcas do interior.
Então, além daquele servidor, daquele juiz, daquela comarca lá, ele tem um apoio à distância que você... Os colegas, por exemplo, nós temos o Mendonça, que é diretor do sindicato e da comarca de Aquiraz, na região metropolitana. Quando no passe esse núcleo estava auxiliando a comarca de Aquiraz, estava entrando por dia, na fila dele e dos outros 4 oficiais, 70 mandados por dia. Que loucura. Só do núcleo, afora o da comarca, do expediente normal. Então, isso foi uma loucura, porque você passa a receber 70, às vezes até 100 mandados por dia. Então você tem uma demanda enorme que isso, repito, abala a saúde física e mental. Por quê? Porque se você pegar as normas do CNJ, e você muito bem sabe que o CNJ, vindo lá de cima, ele faz com que o magistrado movimente um feito em 100 dias, certo? Então vem a pressão do Conselho Nacional de Justiça para os tribunais, para a corregedoria, aí chega ao servidor. Então o juiz dá um despacho hoje, recebi hoje, cite expedientes necessários, gera um mandado. A partir dessa movimentação aí, aquele mandado tem que voltar no trabalho do juiz, no acompanhamento dele, tem que voltar com 100 dias. Ora, como é que você vai dar uma vazão a 300, 500 mandados mês para cada um, para que o juiz atenda essa determinação do CNJ? O que é que acontece? Eles começam a cobrar a oficiais centrais de mandados, que o coordenador, que o juiz supervisor daquela central de mandado, e mande time no oficial de justiça para devolver aquele mandado dentro daquele prazo, porque ele tem que cumprir aquela determinação do CNJ. Então, assim, é preciso que a gente tenha um ponto de equilíbrio, no sentido de que as administrações tenham ciência de que seria o ideal um limitador de mandados mês. Seria o ideal. Entretanto, a prestação jurisdicional ela não pode parar. Então, como administrar essa questão de dicotomia? Eu não posso parar a prestação jurisdicional, mas também eu não posso levar o servidor a um hospital, claro, de tanto trabalho. Né? Então, a gente meio que está discutindo isso com a administração do tribunal, com os magistrados, no sentido de pisar um pouco o freio no que diz respeito a essa velocidade de expedientes que estão gerando mandados. Sim. E também meio que fazer uma triagem, porque você pega um mandado, intime-se fulano de tal para dizer se tem interesse no feito em 5 dias. Né? Aí você vai para o juizado da mulher, tem um mandado de intimação de sentença de extinção de punibilidade ou extinção do feito e manda como urgência. Calma, não é assim. Né? Então a gente tem discutido isso com a administração. E um fator que eu reputo importante para nós do Ceará é que o diálogo, a conversa entre o Sindojus Ceará, através da sua direção, e o Tribunal de Justiça, através da sua direção, é uma conversa muito transparente, é uma conversa muito leal, do ponto de vista tanto nosso, quando pleiteamos, e da administração, quando dá o seu feedback, eu posso ou não posso, e isso tem ajudado muito. Porque eu estou com 62 anos e estou há 43 anos no movimento sindical, na conjuntura que a gente vive hoje, a gente percebe que lutar traduz, dentro da realidade posta hoje, em negociar. Sem dúvida. Vocês aqui do DF, por exemplo, estão dando exemplo em nível nacional, com as conquistas que vocês estão tendo, e muito fruto da sua administração à frente do Sindojus DF, no sentido de negociar, de buscar, se tiver de judicializar, judicializa, mas assim, esse tratamento, esse equilíbrio que você tem que ter entre aquela pressão que a base te faz correta, né? Eu preciso disso, o sindicato tem que lutar por isso, e você tem a responsabilidade que do outro lado tem a legislação também que fiscaliza o gestor. Claro. Então, você tem que estar muito equilibrado. E a gente tem se pautado muito por esse equilíbrio. Tanto que a administração do Tribunal de Justiça, as portas sempre estiveram abertas para o Sindojus. E a gente procura meio que explorar, no bom sentido, essas portas abertas para que a gente avance. E, repito, uma das coisas que nós estamos dando total destaque àquilo que conversamos há pouco, que é a questão da saúde mental. Porque a pressão está muito grande, o quantitativo de mandado está enorme e a gente precisa equilibrar isso para que o oficial tenha... Uma coisa, presidente, assim, dentro desse tema da saúde mental, aí você tem colocado muito bem, né? Tudo tem sido feito aí para proteger a saúde dos oficiais. A gente tem uma realidade, e isso está acontecendo em vários estados, de violência contra oficiais de justiça. Isso também afeta muito a saúde mental. Tem acontecido crimes contra oficiais de justiça lá no estado do Ceará também?
O sindicato, ele acho que há uns 11 anos mais, a gente sempre tem feito curso de formação para novos oficiais e de reciclagem, né? E além de nós falarmos nas leis esparsas, nas leis de processo civil, no processo penal, lei de execução fiscal, a gente tem uma parte que a gente fala do nosso cumprimento do dia a dia, o que é que você pode sofrer, o que é que você tem que se precaver. Por quê? Porque, em regra, a gente só leva notícias ruins, né? Em regra, né? Então, a gente não pode prever a reação das pessoas, precisa ter uma certa experiência, o tempo vai nos mostrando. O que acontece hoje? Nós temos no Ceará, a gente enfrenta, e acho que no país todo, mas especificamente no nosso estado, questão de facções, né? Facções, crime organizado, facções. Então, há bairros em Fortaleza onde você tem que ter todo o cuidado, saber qual o melhor horário para você ir cumprir a diligência ou não cumprir, né? E você tem que certificar isso, reduzindo a termo eventuais circunstâncias que não levaram a fazer aquela diligência tempestivamente em face da periculosidade do local. A gente tem colegas, não de violência física, mas teve colegas que já teve seus veículos furtados, né? Furtados. Eles foram fazer uma diligência, entrou na rua tal, quando voltou, cadê seu carro, né? E também roubados, né? Foi mediante a grave ameaça. Então a gente tem isso. Agora, de violência mesmo, no estado do Ceará a gente não sofreu isso. Agora a gente orienta e relembra, inclusive os mais experientes, olha, todo cuidado, você vai cumprir mandado de violência doméstica, ter afastamento do lar, você vai com a polícia, vá cedo, porque é uma medida dura, uma medida que você tem que proteger a criança e tal. Sim. É um local de alta periculosidade, estuda um pouco antes, tenta entrar em contato se tiver com a vítima, para saber o melhor horário e não vá só, Sim. Vá com a polícia. Então a gente orienta isso. E os colegas têm tido muito cuidado. Tem áreas em Fortaleza, como em todos os estados da federação, mas tem áreas que realmente a gente só entra se o poder paralelo lá, naquela região oficial de justiça é conhecido. Permitir, né? Né? Por exemplo, nós temos na região central de Fortaleza, onde tinha a antiga estação de trem, é uma área perigosíssima. Nós temos um oficial que trabalha lá há 20 anos, né? Então ele é já conhecido. Sim. Então, quando ele entra em férias, ele avisa ao comando lá quem é o oficial que está indo para poder, vai ser a Andréia, ou vai ser o Cícero, ou vai ser o Wagner. É assim, tá, a partir de tal. Então, existe isso. Mas, graças a Deus, Gerardo, a gente não tem sofrido, nesse momento, uma violência muito grande, né? Sim. Mas todas as cautelas a gente tem tido nas áreas mais perigosas. Que é não só na área periférica. Por exemplo, eu moro no bairro Meireles. Sim. Antes de ser liberado, você conhece Fortaleza, você sabe onde é o bairro Meireles. Antes de eu ser liberado do sindicato, 1h da tarde, minha rota de trabalho era perto de casa, desci para cumprir o mandado, 1h30 da tarde, né? E eu pegou, assaltou. A senhora estava entrando no carro, minha bandeira abordada, todo mundo passando, né? Isso em pleno Meireles, né? A 2 quarteirões da Beira-Mar. Então a gente tem que ter todo cuidado. A nossa orientação é essa, professor Tício, equilibre razão com emoção, não se sinta que você é policial, Sim. entendeu? Não vá, você tem autoridade delegada? Tem, mas não vá para a via de fato. Se você perceber, se você vir que aquela diligência vai ter uma reação, dê meia volta, Isso, né? Chame a polícia. Deixa para depois. Na gestão do Luciano, por exemplo, quando o Luciano foi presidente do sindicato, a gente teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado de Ceará, onde nós fomos cadastrados como autoridades. Então lá, se você liga para o CIOPS, 190, e diz, sou oficial de justiça, matrícula tal, ele vai identificar lá. Né? Então ele tem a orientação, aquele oficial está em diligência, de liberar uma viatura para aquela, que se o oficial vir que é necessário, ele liga, se identifica, e a delegacia da área. Né? Então é uma situação que a gente observa todo o cuidado que a gente tem. Já aconteceu violência, já aconteceu sim, mas no momento atual a gente não tem sofrido grandes ameaças, mas já tivemos colegas
que enfrentaram sérios problemas de violência ao longo da sua vida profissional no cumprimento do seu mistério. Isso aí assim, é sempre importante a gente ir pensando, né, sobre como evitar, né, os casos de violência. Você falou aí, assim, muito bem, duas situações diferentes de violência. Uma por parte do destinatário da diligência, outra por causa do meio urbano. Né, que a violência urbana, hoje todo mundo está suscetível, mas a gente acaba indo sozinho em locais perigosos, né, em horários ou muito tarde ou muito cedo para encontrar a pessoa e está mais sujeito a isso. Né, isso aí é importante sempre observar para a gente ir cobrindo, né, as situações para evitar tanto risco. E, Wagner, assim, tem um projeto, assim, a gente tem muitos sindicatos fortes no Brasil todo, de oficiais de justiça, e cada sindicato tem as suas particularidades. Eu admiro muito o trabalho que vocês desempenham lá no Sindojus Ceará, e tem um projeto de vocês que assim, me chamou a atenção, que é um projeto muito interessante, que é o curso de formação para os oficiais de justiça. Me corrija se eu estiver equivocado, mas eu acho que é o único caso no Brasil que quem dá o curso de formação para os oficiais de justiça é o sindicato. Então, assim, é um projeto, para mim, da mais alta relevância, porque ninguém entende tanto do trabalho do oficial de justiça quanto o oficial de justiça. Então, ninguém melhor do que quem está ali no dia a dia para explicar para os colegas, assim, aproximar o que tem previsão no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, demais leis processuais e a realidade ali, como é que os mandados são efetivamente cumpridos para que o direito da parte seja materializado. Conta um pouquinho para a gente, assim, de onde é que nasceu essa ideia? Eu sei que você é professor há muitos anos, né? Então é um projeto que tem muito a sua cara, mas eu não sei se foi já na sua gestão, mas assim, para mim, um projeto importantíssimo, que tem que servir de modelo para o Brasil todo. Então, assim, conta para a gente tentar ir estendendo isso para outros sindicatos também, né? Na verdade, começou na gestão do colega Mauro Xavier, né? O Mauro Xavier, isso em 2010, né? O Mauro... Antigamente, outros colegas também tomaram essa iniciativa, agora de forma mais organizada, de recepcionar novos oficiais e reciclar os já atuantes, veio lá na gestão do Mauro, né? Desde 2010. Coincidiu porque eu venho das exatas, mas eu vim bacharelei em Direito aos 51 anos, há 11 anos. E eu me apaixonei por processo civil, né? Me apaixonei mesmo pelo processo civil. E eu era diretor de comunicação na gestão do Mauro, e a gente começou a conversar, Mauro, vamos fazer curso de formação. E aí foi nas duas gestões dele, e o Luciano aprofundou mais ainda na gestão dele, a gente levando os cursos de reciclagem, que começa lá no Mauro, já na gestão do Luciano, vamos fazer reciclagem, vamos para nossas regionais no interior. Como eu dei muita aula de matemática, eu gosto muito de dar aula. Sim. Quer dizer, é uma coisa assim da minha natureza. Eu me sinto bem, me realizo, né? E aí o que aconteceu? Veio, sem nenhum demérito a colegas de anos anteriores, do meu concurso de 95 ou antes de 95, mas quando passou a ser privativo de bacharel em Direito, para você ser oficial de justiça, muito contribuiu para a qualidade. Você pega o concurso de 2002, aí viu o concurso de 2008, 2010, que é o concurso do Luciano, do Carlos, da Fernanda, já exigia o bacharelado de Direito. Isso daí meio que nos obrigou, olha, a gente tem que capacitar o pessoal. Por quê? Você está lá no banco da faculdade, aí você está lá fazendo a cadeia de processo civil, aí você vê lá penhora nos rostos dos autos, né? Que está lá no 87 e pouco, CPC. Aí você vai lá para o Código de Processo Penal, você vai lá para o artigo 13, inciso 3, e diz lá que a prisão criminal não é feita por oficial, e sim pela Polícia Judiciária, pela autoridade policial. E a gente vê isso na faculdade meio que en passant. Aí você está no nosso dia a dia, Carlos, está o diretor jurídico, o juiz aqui mandou me entregar um mandado de prisão criminal. É atribuição nossa? Não é. Ah, sim, mas me diga uma coisa, essa penhora no rosto dos autos, eu vou ter que ir lá na vara, como é que é? Então, essas dúvidas, a gente resolveu o quê? Nós pegamos no CPC, no Código de Processo Penal, na 6930, na LEF, na Lei de Execução Fiscal, na Lei do Inquilinato, na Lei Maria da Penha, na 9099 do Juizado Especial, a gente compilou todos os artigos que tem nessas leis, né? E montou a apostila que a gente vai atualizando com esses artigos, e aí a gente recepciona ou faz a reciclagem com os colegas, comentando esses artigos no dia a dia. Então,
citação por hora certa, que está lá no 252, 53, 54 do Código de Processo Civil. Como é que é isso mesmo, né? Precisa constar no rosto do mandado que o juiz autoriza? Não precisa. Né? Calma, e no caso de segredo de justiça, né? Que você vai deixar a contrafé com um terceiro, numa citação por hora certa, isso é possível em família? Então, esses questionamentos a gente traz para os colegas que estão assumindo, né? Mostrando para ele isso da parte processual, mas como eu disse também, na parte de conduta, como é que ele se posta na diligência. A nossa profissão é muito suscetível à corrupção, né, a ser provocada. Então a gente alerta, a gente menciona, fala sobre os crimes cometidos contra a administração pública e os crimes cometidos por funcionário público, que está no Código Penal. Sim. Então a gente também fala isso para os colegas, né? E quer dizer, qual é a tua conduta, como que você deve se postar na diligência. Porque a Caroline Peaquina, aqui do DF, ela tem um texto, que certa vez ela escreveu um texto que eu nunca esqueço, uma frase do texto dela, que os oficiais de justiça pisam os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Então, esses extremos aí, o oficial de justiça tem que ter um jogo de cintura e conhecer o que é que ele está fazendo. Não nos compete questão meritória, mas nós precisamos entender como é que se aplica o princípio da instrumentalidade das formas. Certo? Você tem que... teoria da aparência, eu posso citar na pessoa do gerente ou quem disse que pode receber o mandato. Essa coisa a gente faz com tanto gosto, porque é a gente que já vem vivendo a experiência profissional, mostrando para aqueles que vão entrar na categoria para desenvolver o seu mundo de forma muito segura, né? Ele saber o que ele está fazendo e reciclando os colegas de muito tempo que já estão assim um pouco cansados, mas precisam se atualizar. Sim. Então esse projeto, repito, vem lá da gestão do Mauro, lá em 2010, 2011, e veio também, aprofundou isso na gestão do Luciano. E a gente consegue hoje, juntamente com o Carlos, né, que tem me ajudado muito, ministrar esses cursos. E recentemente vamos ter sua participação à distância, e os que irão assumir agora, em breve, os recepcionaremos com curso de formação e você já está convidado a participar. Ah, que maravilha. Fico muito agradecido. Obrigado pela presença aqui também, presidente. Queria até avisar os colegas que no dia 9 de dezembro vai ter a festa de 30 anos do Sindoju Ceará, um festão aí para os oficiais de justiça do Brasil inteiro. Então, assim, acredito que tá todo mundo convidado do Brasil, né, para participar desse grande evento, né? O Sindoju Ceará, 30 anos, é uma grande referência para sindicatos do Brasil inteiro, com essa simpatia aqui, que é o presidente Wagner. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, para a gente é uma honra, uma satisfação. Você é um grande professor da nossa categoria, todos os dias aprendemos muito com você e a gente fica aqui à disposição também para trabalhar em conjunto, para trocar experiência e quando você quiser voltar aqui para conversar mais com a gente, vai sempre ser um prazer te receber. Muito obrigado. Em nome dos oficiais do Estado de Ceará, muito obrigado. Estamos aqui muito gratos. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí. Mais um capítulo do podcast. Até a próxima.